Graça e paz. Hoje, dia 8 de julho de 2023, até aqui o Senhor nos ajudou. No livro de Romanos, capítulo 6, verso 19, diz assim: Falo como homem por causa da fraqueza de vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Aleluia. Título da nossa meditação hoje é Meditações sobre o livro de Isaías. Apesar da evidente ruína e miséria, o orgulho e a presunção inchavam Jerusalém e Judá. Mas quando chegar o dia citado nos versículos 12 a 21, os olhos altivos dos homens serão abatidos. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Deus manifestará publicamente o que ele pensa acerca da glória e do poder criativo do homem, com todas as suas obras criativas de artes. O versículo 22 vai mais longe. Afastai-vos, pois, do homem. Essa não é apenas a conclusão de nossos 2 capítulos, mas também de todo o Antigo Testamento. O juízo irrevogável de Deus sobre a raça humana, da qual Israel é apenas uma amostra. Em breve a cruz colocará um fim a este teste da raça adâmica. Daqui em diante Deus não mais o leva em conta. E em harmonia com Deus temos o privilégio de nos considerar como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. O livro de Isaías começa como a epístola aos Romanos, cujos primeiros 3 capítulos estabelecem completamente a culpa humana e, por consequência, a necessidade de justificação. A palavra do Senhor, o significado do nome de Isaías, pode então ser revelada na pessoa de Cristo, o Salvador, do capítulo 40 em diante. Aleluia. Realmente, amados, nós estamos a cada dia vivendo mais perto desse dia acontecer, né? Diante de tudo que vem acontecendo no mundo e com o ser humano cada vez mais idolatrando a si mesmo, cada vez mais se entrando, né, nas coisas terrenas, nós estamos bem perto de ver esse dia acontecer. O dia em que o Senhor reinará por completo, onde ele julgará a cada um segundo o que cada um tem feito. A cada dia o homem se afasta mais das coisas dos céus, se afasta das coisas de Deus, se afasta literalmente de Deus. Há uma ganância tremenda que está dominando o ser humano a ponto dele querer ser o próprio Deus. Então, com isso, em Romanos, nós lemos que cada membro do corpo está sendo oferecido à escravidão da impureza e da maldade para a maldade. E aqueles que conhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o têm como Salvador, que esses possam então oferecer o seu corpo, os seus membros para servirem à justiça e à santificação. Estamos num tempo em que os sujos estão se sujando mais ainda. Então que os justos se justifiquem ainda mais. Em nome de Jesus.
Nós não temos mais, literalmente, a modéstia de dizer: Senhor, sou pecadora, pequei contra os céus e contra os teus filhos. Ontem mesmo eu vi uma notícia que me abalou demais, que um pai matou o seu filho de 6 anos e depois se suicidou. Porque palavras, gestos, situações fazem que um ser humano faça isso com o seu próprio filho. Que angústia para essa família, que tristeza, que amargura de ficar sem essas vidas que se foram e também de pensar que esse ser humano pensante cometeu essa barbárie. E não é só isso, meu amado, minha amada, não. Quantos estão se entregando às drogas, às bebedeiras, à prostituição, traições, ganância por dinheiro? Quantos e quantos estão preocupados em ter e não em ser? É difícil. Realmente é difícil, amados. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para que Deus venha fluir em nossa vida. Temos que estar vigilante, como diz a palavra do Senhor, orar, vigiar e orar constantemente. A palavra diz vigiar e orar. É constantemente vigiar e orar. E nós que estamos de pé, que possamos ser firmes para que não venhamos a cair. Se porventura cairmos, que nós possamos ter a humildade de chamar por aquele que tudo pode e tudo vê. Muitas das vezes damos muito mais valor ao julgamento dos seres humanos do que o chamado de Deus. Realmente eu não sei o motivo em que levou esse pai a cometer esse crime contra a vida do seu próprio filho e contra a sua própria vida. Mas nada justifica. Não justifica, amados. Não justifica. Eu tenho para mim que uma pessoa que comete tal ato do suicídio chega ao ponto de ser muito egoísta, pensando nela mesma. Por quê? Ela não está pensando no sofrimento que as outras pessoas que ficarem vão sentir. Em muitos casos, as pessoas que ficam não terão vida, a não ser que sejam libertos por Cristo, pelo Espírito Santo, porque se culpam e vivem então em um martírio profundo. Porque aí está realmente a ação do inimigo. A palavra de Deus diz que o diabo, o ladrão das nossas almas, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atentos. Quando essa passagem é citada, fala de ladrão, mas é o ladrão da alma, o ladrão da alegria, o ladrão da esperança, o ladrão da fé, o ladrão
dos sonhos. Matar, roubar e destruir. A ponto de esse ladrão fazer com que venhamos nos destruir a nós mesmos. Pois enquanto há vida, amados, há esperança. E enquanto há esperança, haverá vidas salvas. Então pense, medite e viva um novo dia a partir de agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.